Olá, pessoal, estamos na segunda edição do Pod Terceiro Setor. Essa é a primeira temporada no mês de fevereiro. Temos aqui a honra e temos a empreendedora social Eleni Correia, o empresário Carlos Vinícius e a nossa professora universitária, que tem também um vasto currículo, aí a Shirley Pontes. Na verdade é Pontes, né? Com E. Isso. É isso aí. Gente, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui num momento muito especial. A finalidade do Pod Terceiro Setor é fortalecer a comunicação do terceiro setor, claro que estabelecendo uma conexão do segundo com o terceiro setor, para que nós juntos possamos prestar o melhor serviço de qualidade nas políticas públicas, tá? Nós vamos conversar aqui em 3 momentos especiais, nossa roda de conversa. O primeiro momento é que cada um fale de você pessoal e profissionalmente. No segundo momento, nós vamos falar sobre sua relação com o terceiro setor. E no terceiro, nada melhor do que fazer um merchan da sua vida, né, em termos de negócio, se tiver algum produto, se tiver algum serviço, porque aí nossa equipe vai fazer um corte e você vai aí utilizar todo esse trabalho nas suas redes sociais. Bom, então, vou começar com a Eleni. Eleni Correia. Vou botar fogo na Eleni. Eleni, empreendedora social do Instituto Fonte e Luz. Fonte de Luz. De Luz, né? Então, assim, tem uma história, eu confundi porque tem um amigo meu que fala evolução em luz, aí, que é o Charles Magalhães, Coronel Charles, que ele tem um trabalho com resgate de animais, né? Por isso que eu vi essa confusão. Falar nisso, ele logo vai estar conosco no Pod Terceiro Setor, porque nós vamos fazer ele itinerante. A partir da segunda temporada, nós vamos fazer nas cidades. Vamos trabalhar, né, para que a gente dê mais oportunidades aí para o terceiro setor, nos movimentos locais, como é o seu caso lá no Gama, né? Conta um pouquinho para a gente quem é a Eleni na sua vida pessoal, é mãe, é avó. Como é que é a história? Estou botando só mãe. Estou botando você velho aí? Botando falar. Não. Eu sou mãe de 4 filhos e tenho 3 netos. Deixa eu contar. 3 netos biológicos e uns 3 aí também, assim, de contrabando. Agregados, né? Não agregados. Que vieram aí nos pacotes. Mas são netos. E a sua história pessoal, como é que sua... formação que você tem feito na parte de empreendedorismo através do Instituto? Bem, vida pessoal. Deu branco, pergunta de novo. Porque assim, a gente está sempre... Eu até entendi o seu lado, porque a gente às vezes se dedica muito para os outros e acaba esquecendo da gente. Por isso que é a oportunidade da pessoa falar de si aqui, entendeu? Hoje, a minha principal função mesmo, realmente é o terceiro setor. É o meu trabalho como líder comunitário na minha cidade. Sou comerciante na minha cidade, microempreendedora, né? Trabalho com a moda circular, que é um café brechó. Primeiro porque eu amo café. E segundo, porque gosto muito de brechó e de acordo com o que nós vamos caminhando aí dentro do Instituto mesmo, dentro do trabalho social, nós descobrimos que realmente o brechó é a pegada do momento, né, de acordo com a agenda, né, 2030, a sustentabilidade, o reuso, a moda sustentável. Então, eu trabalho muito dentro da economia circular, dentro e fora do Instituto. Então, você como empreendedora social, na sua parte profissional mesmo no mercado, economia circular, e tem uns R's aí, né? Porque eu estava pesquisando sobre isso esse dia, eu tomei um susto. O povo está com 12 R's, aí entra igual na palestra. Eu falei, gente, faz pelo menos um. Né? Você começar com 12 R's, você vai complicando a situação e a pessoa vai achando difícil a economia circular, porque tem tanto R. Então, aí você faz o quê? O reuso, a reciclagem. Como Sim, é que é isso? O reaproveitamento, na verdade, né? Nós buscamos... hoje já existe grandes atacadões, né, da moda circular. E hoje nós buscamos esses fornecedores, algumas peças. Nós já estamos começando a aproveitar, produzir peças únicas,
né, já do reuso do jeans mesmo, que é uma matéria-prima muito cara para a natureza, vamos pôr assim. E aí nós, em 2003, nós conseguimos, em parceria até com a Chica Rosa, nós fizemos um desfile no museu, só de peças autorais, né, já do reuso, né, já desse reaproveitamento do No jeans. caso do tecido jeans, né? Uhum. Vocês fazem o quê? A customização? Customização, uma calça jeans, vira uma saia, vira uma bolsa, um colar e assim vai. Que beleza, hein? Porque a Chica Rosa tem um trabalho ali Com do os Lacre, né? lacres. Companhia do Lacre. Sim, ela teve, né, lá na instituição, numa parceria da Cia do Lacre com o Instituto, foi ensinar algumas das mulheres credenciadas à instituição, cadastradas na instituição, a produzirem aquele material, aquelas bolsas maravilhosas que ela faz. E aí surgiu uma parceria, acabamos fazendo um desfile também lá no museu. Você tem quantos anos mais ou menos está nessa área do terceiro setor? Ai, tem um longo. Assim, algumas décadas. Né? A instituição, o Instituto, eu fundei em 2018, mas eu acho que eu sempre fui líder comunitária, né? Com 17 anos eu vim de Goiânia, né? Então lá tem os centros comunitários nos bairros, né? Cada bairro tem um centro comunitário. Então eu acho que com 15, 16 anos eu já dava aula de alfabetização para os idosos, que já era um trabalho voluntário. Tinha a Flora do Vale, que era uma escola de samba, que eu já ajudava com as crianças. Então, eu acho que o social... Eu costumo dizer que quem trabalha com o social, ele já nasceu predestinado, né? Você já vem para a Terra com essa missão, com essa função. Você pode desviar, você dá cabeçada, você vai para um lado, vai para o outro. Mas é lá que você para. Não tem jeito. Tá sempre ali, né? Vai rodeando, mas volta para a atividade social, né? Exatamente. Uhum. E aí, assim, eu casei muito nova, me separei muito nova. Estava com crianças pequenas que eu precisava sustentar. E aí eu comecei a trabalhar como operadora de telemarketing. Lembra daqueles call centers que ficava ligando pedindo doação? Pois é. Eu comecei ali. E aí trabalhei muitos anos para a Sociedade São Vicente de Paula e fui passando por outras instituições. E aí foi quando eu conheci o terceiro setor e fui voluntária, trabalhei como administradora, como gerente de call center de algumas instituições, mas eu tinha uma ideia fixa do que eu acreditava no terceiro setor, e por onde eu passei eu não vi isso acontecer. E aí eu falei, eu vou montar o meu, pronto, vai ser do meu jeito. E aí em 2018 você registrou, criou a personalidade jurídica? Em 2018 aí eu fundei, deixei de ser voluntária e de ser funcionária de outros e fundei o Instituto. Então a senhora é presidente do Instituto Fonte de Luz. Sim. A sede é no Gama? Sim, hoje, assim, uma sede própria nós não temos. Nós funcionamos dentro de uma escola pública. Mas o endereço fiscal é no Gama? Dentro da escola nós conseguimos uma concessão, né, uma liberação para estarmos trabalhando na escola, e nós estamos na escola desde o dia 8 de março de 2019. Beleza. Então, vocês trabalham junto com a Associação de Pais e Mestres ali? Nós trabalhamos a comunidade. A comunidade em geral. Então, vocês representam a comunidade dentro do Conselho da Educação Escolar? Não, dentro do Conselho Escolar, não. Ah, tá. Nós temos uma sala, né, que eu costumo dizer que é o quartel-general, onde a base do Instituto, as atividades também são feitas muitas dentro da escola, porque nós usamos o espaço físico da escola, de acordo com o calendário deles, nós adaptamos os nossos para desenvolver nossas atividades internas. E temos algumas coisas que fazemos externas. Beleza. A Feira de Mulheres Empreendedoras e outras coisas mais aí. E daqui a pouco você vai falar sobre Sim. isso, né? Ela falou um pouquinho dela. Agora vem o nosso amigo Carlos Vinícius, empresário,
que daqui a pouco também, na segunda rodada, vai falar do terceiro setor, mas eu quero que você fale um pouquinho de você, né, Carlos, pessoal e profissionalmente, para os nossos internautas saberem um pouquinho sobre você. Com certeza. Obrigado de novo pelo convite. Né, o Carlos em si é um empreendedor, né, com 33 anos, o esposo e pai apaixonado, né, com minha filha maravilhosa, com 10 meses agora. É muita conexão, né? Hoje eu sempre falo, né? Eu tinha um porquê, agora eu tenho um porquê bem mais forte do que o meu próprio porquê. E sou empreendedor, sou de Posse, Goiás, tem quase 15 anos que eu moro no Distrito Federal. Brasília em si me abraçou, né? Sou oriundo de Posse, Goiás. Vim de agricultura familiar, então aprendi a vender, né? A ser feirante desde cedo. Quem vai para a feira, né? Consegue vender em qualquer lugar, porque é um ambiente, né? Muito de venda, muito pulsante. Desde então, né, vim para cá, sou formado em técnica agropecuária, larguei de trabalhar com animais e plantas para vir trabalhar com gente durante esse percurso. Aí foi um aprendizado e tanto, porque eu tinha uma paixão que eu achava que tinha, né, por herdar dos meus pais, dos meus avós, e aí acabei descobrindo aí essa veia, né, de gostar de pessoas, de trabalhar com pessoas, e vim me capacitando durante esse período. Então, sou formado em administração, tenho algumas MBAs aí em marketing, igual a minha amiga falou que estudou no início, né? Formado também, tenho algumas MBA em liderança, em gestão de pessoas, e meu foco sempre foi pessoas, né? O que me move é ver as pessoas ali se sobressaindo, né? Buscando o seu propósito dentro de si, e é o que eu venho sempre falando mais, que é dessa vertente do propósito em si. Durante esse percurso, abri algumas empresas, quebrei outras, né, e fui caminhando, só que tentei sair, tentei fazer concurso público, tentei voltar para o mercado de trabalho, mas nada me absorveu, né, da forma que eu queria, porque o que vibrava dentro de mim realmente é o sangue empreendedor. E dessa forma eu construí, né, fui construindo minhas empresas, devagarzinho ali, quebrando cabeça, aprendendo muito, buscando, né, fazendo sempre network, e aí aprendi a estar com pessoas e pessoas hoje me transformaram. Então é uma frase que eu sempre falo, que pessoas precisam de pessoas, né, para alcançarem ali os seus objetivos. E tudo isso, né, dentro dessa trajetória me moldou a abrir negócios, a gerar emprego, e aí onde a gente começa a trabalhar, né, sou fruto de projeto social também. Por chegar do interior, a gente chega em Brasília, fica deslumbrado com tudo que a gente vê, né, e pensa um moleque de 18 anos, né, longe da agricultura familiar, longe da mãe, dos pais, né, o Porto Seguro, vindo para uma cidade grande, morar com parentes. Então, para você, é uma caminhada assim, eu falo que é nadar uma cachoeira de baixo para cima, para você ali, né, conseguir realizar e provar, claro, o seu valor dentro daquilo que você veio fazer, né? E aí eu acabei focando, acabei descobrindo o empreendedorismo, e através do empreendedorismo eu mudei a minha vida e estou mudando a vida das pessoas que estão conectadas comigo. E você acaba fazendo aí uma simbiose, né? Porque você saiu ali da agricultura familiar, do interior, veio para uma grande capital, da grande capital venda cheio de sonhos, vendo as possibilidades. A partir daí você participou de alguns programas sociais, né? Salvo engano, acho que você trabalhou comigo no Cruzeiro. Sim, no Coleta Seletiva. Você acha que estava mais ou menos nessa idade, né? 18 anos, né? Eu me lembro. E depois você partiu para o campo do empreendedorismo econômico, né? Fazendo seus negócios, criando suas empresas. Que eu até digo que a pessoa fala, eu quebrei. Não, é só um processo, é só uma escada, né? Às vezes você desce um degrau, aí depois você sobe novamente. Exatamente. Porque você só quebra quando para. Sim. Né? Se parou, quebra. Exato. Agora, se você continuar, não. Enquanto tem vida, né? Tem propósito. E não tem aquele quesito, né? Se eu quebrei é porque eu me arrisquei e me propus a fazer aquilo acontecer. Né? E por algum erro ali de cálculo não aconteceu, mas ficou aprendizado para mim nunca mais fazer. Né? Então, porque aí você até pode fazer, né? Mas de uma forma diferente. De uma forma porque diferente. você já aprendeu o caminho, né? Shirley Pontes. Vou acertar, até o final acerta. Já acertou, Professora, fala um pouquinho para nós, professora, da sua vida. Hélio, é uma história, grande, né? É uma história longa, história mas longa. até porque eu sou da primeira geração de Brasília, né? Meus pais vieram para cá em 59 e eu nasci lá no comecinho de Brasília, aquela efervescência toda acontecendo por aqui, e eu vi essa cidade crescer. Eu cresci junto com essa cidade.
E o objetivo desse bloco é a gente falar de formação, né? Às vezes eu fico assim, caramba, como a gente vai tendo as fases, eu escutando vocês falarem, né? Então, eu tive a minha primeira formação, que foi administração. Aí, depois, eu entrei na área de psicologia organizacional, recursos humanos. Aí, eu entrei em banco, eu trabalhei com exportação, morei em mais de 6 países trabalhando com exportação. Foi uma época que eu descobri muitas coisas. E nos anos 90 eu voltei para o Brasil. E aí a minha vida acadêmica começou. Você falou professora, né? Então, até hoje eu estou andando assim, professora! E lá aqui estou eu. Quer dizer, tem um monte de aluno aí. Dei aula. Marca, né? Não, exato. Então, muitos alunos dei aula na UNB, dei aula na Católica, no ICESP, enfim, em várias UDF. E eu gosto muito da docência, né? Na verdade, quando eu entrei numa sala de aula, eu falei assim, este é o lugar. Mas só da aula foi pouco, porque depois eu entrei na capacitação, que foi o desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes de alto desempenho, e foi o boom do desenvolvimento de equipe, início da PNL no Brasil. Então, assim, tem um monte de estudo, um monte de capacitação nesse sentido. Vivi o momento inicial da educação à distância, que também foi um outro aprendizado. E aí a vida foi mudando, né? Então, fui consultora há muitos anos. De uma forma ou de outra, o terceiro setor sempre esteve na minha vida e depois ficou mais forte, né? Mas hoje, já num terceiro momento de carreira, eu sou gerontóloga, trabalho numa clínica, trabalho na área de saúde, voltada para tratamento de idosos, para melhoria de qualidade de vida, para tratamento de doenças crônicas. O meu esposo é médico e eu, que deveria ter falado no começo e não falei, eu sou Shirley, sou casada, tenho uma filha que já está uma moçona. Enfim, mas eu não me sinto, assim, fora do processo. Não, eu me sinto muito ativa nisso tudo. E eu... Fala mais devagar a propósito. Né? Não, a gente percebe que você está bem ativa. Então, eu faço muitas coisas. E tem uma metáfora que eu tenho comigo desde nova, como você falou, né? Que você fala assim, tem um trampolim, eu quero pular. Então, eu pulei muitos trampolins na minha vida. Então, assim, ter morado fora, ter trabalhado com tanta coisa diferente e ter feito tantas coisas que eu nunca imaginei que eu iria fazer. E me tornar palestrantes em temas que eu sou apaixonada. Quer dizer, então, já teve vários momentos na minha carreira, no empreendedorismo, empoderamento feminino, ajudar crianças e mulheres abusadas, violentadas. Ou seja, tem uma série de coisas aí que eu faço, continuo fazendo até hoje, mas também profissionalmente trabalho numa clínica, que é uma clínica normal, com um médico normal, com gente normal. Nem todo mundo é assim, acelerado como eu. E a vida tem aí esses dois lados. Tem o lado do trabalho e tem o lado do terceiro setor, que é esse que realmente... Que até a gente vai falar daqui a pouco, a vida, né? Pulsa de um outro jeito. Quando a gente fala do terceiro setor, daqui a pouco vocês vão perceber que a gente viaja, passa um filme na mente. Eu mesmo, com 30 e tantos anos de terceiro setor, já fiz tantas atividades. Você falou da gestão compartilhada com escola. Trabalhei 8 anos em gestão compartilhada com administrações regionais. Foi em Planaltina, depois no Cruzeiro. Trabalhei com 2 cidades assim. Um caso contando da história de agricultura familiar, fez me lembrar que nós estávamos trabalhando 4 modelos de economia, que é a criativa, a colaborativa, a circular e a verde, né? Porque era um plano de trabalho da transferência do ano passado, que ele foi apresentado no ano passado. No final do ano, sai uma regulamentação da economia solidária, que é para fortalecer a autogestão das cooperativas de crédito, as cooperativas de reciclagem, os produtores da agricultura familiar. E agora a gente vai trabalhar com 5. Né, que eu falei, a gente tem que voltar para a economia solidária. Daquela vez a gente trabalhou lá no Cruzeiro, que era coleta seletiva para tecnologias sociais e economia solidária. Porque aí a gente estava buscando fortalecer a autogestão. A gente tem uma certa dificuldade no Brasil com essa parte de ser gestor. As cooperativas, por mais sonhos, planos que têm dificuldade de gestão. Assim também as associações, as OSCs em geral, têm dificuldade de gestão. Por isso que nós buscamos as 2 vertentes, capacitação e comunicação. O POD Terceiro Setor, ele vem para fortalecer a comunicação do terceiro setor. Ele vai sincronizar
aí o serviço de imprensa, de audiovisual, de impulsionamento, para que você que é da OSC, você que é de empresa que trabalha como prestador de serviço, juntos possamos fortalecer as políticas públicas com os melhores serviços prestados e de qualidade. E é assim que a gente vê, né? A Shirley Pontes aqui, toda entusiasmada, e eu vou vendo, eu falei que eu vivi nos bastidores muito tempo, né? Eu trabalhei no movimento social, depois fiquei muitos anos no bastidores, e agora eu voltei para a ativa. E eu disse que eu estou tendo uma nova vida, eu nasci de novo. Né? Tudo aquilo que eu aprendi durante esses 30 e tantos anos, eu falei, eu vou voltar, vou trabalhar, vou fazer com que as pessoas cresçam, se profissionalizem, possamos juntar as nossas forças, ganharmos juntos, né, do serviço que for prestar, seja um negócio de produto, seja um negócio de serviço. Mas nós criamos ferramentas exatamente para fortalecer tudo isso. Nós vamos fortalecer essa conexão, como eu disse, do segundo e terceiro setor, e é por isso que vocês estão aqui. Né? Alguns com experiências mais pessoais, outros com experiências na questão social, outros com experiências no empreendedorismo comercial. É assim que a gente vai juntando as forças. Na primeira edição nós tivemos publicitária, jornalista, arquiteta, e a gente vai variando. Aqui não sou eu que escolho, né? Vocês se escolhem. Quando a gente coloca a agenda à disposição, é vocês que se manifestam. Então, abri 12 vagas, no primeiro dia já lotou, né? Graças a Deus, que as pessoas estão com vontade de divulgar o seu trabalho. As pessoas estão com vontade de buscar parceria, porque nós não trabalhamos sozinhos. Ninguém dá conta de construir nada sozinho. Com certeza. A gente só constrói juntos. Então, Carlos, me diz aí sua relação com o terceiro setor, Sim, meu amigo. Com o terceiro setor, como eu te falei anteriormente, né? Eu sou fruto de projeto social, fiz um projeto de jovens líderes da For Coach, com a Wang, e foi o primeiro contato com liderança. Né? Eu nem sabia o que era liderança. E aí descobriu que era projeto social, porque ela fez aquilo tudo de graça, gratuito, com um coffee break maravilhoso, toda uma estrutura, e eu olhando para aquilo, e é uma empresa privada. E ela oferecendo, né, que ela falou que era o propósito dela ajudar os jovens. E aquilo me tocou tanto, e eu comecei a aprofundar. Depois disso, só para você ver como abre portas, né? Eu conheci a Valdirene, que era uma outra amiga, que estava ministrando lá também nesse dia. Ela me convidou pelo potencial que me viu naquele dia, né? Me convidou para rodar um projeto junto com ela, que era o Geração Empreendedora. Geração Empreendedora a gente conseguiu rodar no Distrito Federal em todo. A gente para jovens de 18 a 25 anos que tem aquela dúvida, né? Que você sai do ensino médio igual eu saí. Eu fui fazer técnico agropecuária, para depois ir para a administração e descobrir o empreendedorismo. Então, imagina o tanto de jovem que sai, tipo assim, o que eu vou fazer agora? Todos. Né? E aí, nesse momento, foi uma virada de chave para mim. Eu, molecote ainda, estava ali com uns 21 anos, sem barba, né? Então, assim, pensa eu com 21 anos, ministrando. Minha primeira experiência de estar na frente de turma, conhecendo uma metodologia, nem sabia como era isso tudo. E daí eu consegui capacitar diretamente 500 jovens aqui em Brasília. Conheci realidades como Sol Nascente, alguns bairros de Taguatinga, de Ceilândia, fui para o Goiás, Sol Nascente. Então, assim, eu conheci muitas realidades e me motivou mais ainda, porque assim, eu olhava para algumas pessoas com tantos sonhos e eu falava, caramba, parece uma flor no meio do deserto. Você olha assim, só tem aquela pessoa ali e tudo está caindo em volta dela e ela fala assim, eu vou conseguir, porque você está aí me dando força para mim estar aqui. Né, e movimentando. Então, tem empresas hoje que foram fundadas depois de quase 6 anos funcionando, porque eu fui um ator naquele momento, junto com a metodologia, e impactou. E a partir daí eu comecei a fazer muitos movimentos, não só dentro do segundo setor, né, eu sou apaixonado por empreendedorismo, mas eu consegui enxergar que eu poderia fazer muito mais colocando os braços, né, tanto no segundo como no terceiro setor. Fazendo parceria, fazendo capacitação, gerando ali da forma que eu poderia ajudar, né, essas pessoas a enxergarem o potencial dentro delas. E como você falou, eu também sou muito apaixonado por docência. Eu fiz minha faculdade e voltei de novo para dar aula na faculdade a convite de um professor e me aprofundei, né, fui fazer outras pós exatamente para entender mais, para poder ministrar e me desenvolvi, né, conforme foi passando o tempo. E aí foi vendo minha paixão cada vez mais, só que eu me distanciei, porque estava algo maçante, né? Porque o terceiro setor, e eu fui aprendendo isso com o tempo.
O terceiro setor, igual eu falei na palestra também, da transferência. Passa um momento que ele passa a ser dor quando você não se movimenta ou não faz alguns movimentos estratégicos. Então, aquilo que você vai fazendo já não faz tanto sentido. E chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Só que eu rodei, e o terceiro setor sempre estava ali agarrado no meu pé. Eu falei, cara, eu tenho que voltar, meu propósito me chama. Tá te cercando, né? Vou pegar de volta. O propósito me chama, né, de volta. Aí a gente encontrou no evento do Tito, né, e comecei a fazer as reconexões de novo. Eu já estava com alguns projetos para rodar, eu falei, cara, agora é meu momento. Acho que esse é uma maturidade. Você consegue se lembrar dos nomes dos projetos que você trabalhou nesse período? Sim, eu trabalhei em geração empreendedora, aí fui presidente do Conselho de Planaltina também, desenvolvimento. Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal. Trabalhei no Coleta Seletiva também, modelo participativo. Voltei de novo como orientador para os jovens líderes da UANG, né, eu participei quase de 6, ela faz todo ano, aí participei ainda de 6 edições pós isso, né, ajudando os jovens ali, contando a minha história e movimentando para que eles pudessem enxergar, assim, não, se o Carlos saiu lá do interior do Goiás, onde ele capinava, né? E ele está aqui hoje... Eu também posso. Eu também posso. Né? Claro que cada um vai ter suas dores, mas falando de persona, muitas pessoas se identificam e muitas pessoas chegam em mim e falam, Carlos, eu consegui hoje porque você falou que saiu de lá do interior. Minha vida é muito mais fácil que a sua e por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir, né? E essa orientação acaba que ajuda a movimentar. Eu me surpreendo muito com isso também, Carlos. Assim, eu aos meus 25, 24, eu sempre fui empreendedor, né? Agora, aos meus 24, 25 anos, eu trabalhava com palestras exatamente com o objetivo de ajudar e construir pessoas. E aí, de volta e meia, eu encontro algumas pessoas na caminhada e falo, olha, eu estou trabalhando com tal coisa, ou com empresa, ou com instituição, com qualquer coisa, e fala assim, e sempre diz assim, alguma frase que eu disse, que eu nem lembro mais da frase, mas aí repete a frase que eu disse um dia numa escola, ou um dia na faculdade, ou na universidade, ou empresa, que eu dei palestras em muitos segmentos, né? E eu fico pensando, valeu a pena. Por mais que a gente tenha aquele pensamento que de 1000 se tira um, né, na sociedade para poder se destacar, mas a gente vê que, de repente, aquele que ali cresceu, ele aproveitou, soube colocar em prática, aproveitar os seus tombos, né? Porque a gente precisa, só aprende a andar caindo, né? Se a criança, logo dos primeiros tombos, desistisse, ela não ia dar conta de andar, né? Exatamente. Então, a nossa vida de empreendedorismo, seja social ou seja empresarial, a gente também tem muitos tombos. Sim. E precisamos continuar andando. Não podemos cruzar os braços. Eu me lembro uma vez que meu pai falou assim, meu filho, você não quer mudar de ramo, não? Na época que eu estava só dando cabeçada, né? Aí eu virei e falei para o meu pai assim, o senhor tem alguma sugestão? Porque eu não posso cruzar os braços. Se o senhor tiver alguma sugestão que vai dar certo para mim, pode me falar aí. Aí ele ficou calado. Porque eu tinha que continuar. Porque foi ele mesmo que me criou como empreendedor. Meu pai dizia, logo cedo ele me deu uma profissão e falou assim, você vai trabalhar para você mesmo. Nada de trabalhar para os outros. Já fui concursado, já exerci funções de comissionados, funções comissionadas, já exerci funções de gestão compartilhada, já liderei instituições, grandes movimentos sociais. Tivemos um movimento que a gente liderou, no movimento pró-moradia ambiental, para as pessoas que precisavam de moradia em Brasília, respeitando a questão do meio ambiente. Fiz movimentos no CBHs, que é nos comitês de bacias hidrográficas, só grandes movimentos mesmo. O Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal foi um grande movimento também, onde você presidiu na cidade. E agora nós estamos reencontrando para fazermos um grande movimento, que é esse movimento que vai fortalecer o segundo e terceiro setor, que estiverem conectados dentro da capacitação e da comunicação, para que a gente possa gerar negócios, né, com sustentabilidade. Tem um ponto importante, você falar desse quesito da comunicação, que assim, como eu te falei, durante a trajetória, eu por ser consultor de empresa também, a gente vai enxergando muitos pontos, né, principalmente dentro da comunicação. E o terceiro setor, ele tem esse déficit, né, a gente até estava comentando um pouco antes, que assim, as organizações, as OSCs em si, elas não vendem tudo que elas deveriam vender em quesito da ajuda, né, do propósito que elas têm. E aí, da mesma forma como as pessoas têm preconceito, por exemplo, empresário é isso, a ONG é para caridade, mas tudo vai muito além disso.
E aí, o bom do POD do terceiro setor é porque vai dar voz a essas instituições, voz a quem empreende, quem atua no segundo e no terceiro setor, para mostrar um pouco mais. Porque tem muita gente que fala o que não sabe, e tem muita gente que deveria falar muito mais, expor muito mais e não fala. E aí a gente, assim, querendo ou não, nosso trabalho acaba ficando um pouco pesado, porque eu tenho que sempre ficar convencendo as pessoas de que o terceiro setor não é só uma caridade. Não é só questão assistencial, né? Exatamente. Porque passaram muitos anos e há muitas instituições ainda que vivem com o pires na mão. O terceiro setor está muito mais além disso, né? Você tem leis que dão incentivos. No Brasil mesmo você tem as LICs aí, as leis de incentivos, seja para a cultura, seja para o esporte. Tem vários fundos, né? Em Brasília tem o FAC, tem o FAT, tem o fundo lá da parte da questão da cidadania, justiça e cidadania. Você tem alguns outros editais que são abertos pelo governo federal, programas do governo federal. Você tem leis federais, como é o caso da Rouanet, né? Você tem a Paulo Gustavo, você tem o Aldir Blanc agora, que já abriu para editais mesmo, para fortalecer a parte cultural, que sofreu muito no período da Covid. Então, há muitas leis no Brasil que dá condições de recursos financeiros para que todos do terceiro setor continuem trabalhando, né, dê sequência ao seu trabalho, por mais que às vezes a burocracia faz com que muitos desistam, mas a pessoa tem que continuar. Eu sempre digo, eu tenho por ano em torno de 3 projetos que eu consigo ir desenvolvendo, porque há estado que você demora de 6 a 7 anos para liberar 6 a 7 meses para liberar um recurso. E no governo federal demora de 10 a 12 meses para o dinheiro ser depositado na conta. Então você tem que ter uns 3 projetos que está sempre naquele período atendendo a equipe, né? E de preferência que as OSCs participem de editais. Eu perdi 1, perdi 2, perca 10, no 10º você ganha. Né? Você vai aprendendo ali a disputar no edital. E se você ganhar no edital, você consegue ali se garantir 6 meses, 1 ano, dependendo do seu trabalho, e aí vai fortalecendo a sua instituição, vai fortalecendo a sua equipe, vai fortalecendo o seu propósito. Então, nós estamos aqui para juntos fortalecermos, e eu sempre digo, ganharmos dinheiro. Não tem como você fazer o social sendo que você não está resolvido profissionalmente e nem financeiramente. Nós precisamos nos resolver quanto a isso, para que a gente faça com vontade, faça com fé, com convicção, e essa convicção seja repassada para os outros. Porque aí a pessoa, pensa assim, o Carlos conseguiu, a Shirley conseguiu, a Eleni conseguiu, o Hélio conseguiu, eu também consigo, né? Temos aí 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Tem gente que nem isso tem e faz a diferença, né? Então, nós temos tudo para podermos fazer a diferença. Shirley, fala um pouquinho para nós da relação sua com o terceiro setor, que daqui a pouco eu vou pegar a Eleni, porque eu estou dando um tempo para ela soltar esse diamante que está dentro dela. Tá aí. Certo. Eu já faço atividades do terceiro setor há muito tempo, eu nem sabia que era terceiro setor. Então, quando eu me descobri professora, vira e mexe, ela vem aqui falar com o nosso grupo. Então, eu me tornei uma palestrante que ia em vários grupos, grupo da igreja, grupo do centro, grupo da escolinha, os pais, os idosos. E isso acontece há muitos anos. Já participei da diretoria de uma associação, que é uma OSC, que é a Associação das Mulheres de Negócio, aqui do Grupo de Brasília. Sou colaboradora do Sor Optimista como palestrante e ajudo na realização dos eventos. O que mais? Sou da presidência da Fraternidade Feminina, que é um grupo paramaçônico, quer dizer, é um grupo da maçonaria, mas são mulheres que fazem trabalho social. E isso tem aí 5 regiões aqui em Brasília, e a gente ajuda, acolhe as pessoas, resolve, enfim. Esse é um trabalho que eu faço há 10 anos, e eu não dava nome de terceiro setor. E a gente sempre fez isso tudo com recurso próprio. Mas nos últimos 10 anos, eu entrei na Academia Internacional de Cultura, que é uma instituição que trabalha pela cultura. A gente tem uma série de atuações voltadas para a área de ciências, letras, teatro, cinema, fotografia, artes visuais. E
E, enfim, é um mundo que a gente tem para trabalhar. E eu sou presidente dessa instituição hoje. Só que, sendo terceiro setor com 27 anos de atuação, ainda não aprendemos a ser terceiro setor, porque a gente faz com recurso próprio, com uma dificuldade grande. Sendo que tem muito dinheiro aí por pois aí, né? Tem tanto de dizem assim, se você falou tantas leis aí. Gente, você tem que aprender o caminho disso aí. Sim. Por quê? Porque saber fazer a gente faz e temos história. Tem capacidade a gente técnica. tem portfólio de realização, mas nós não conseguimos chegar ainda a entender esses editais e como a gente pode se beneficiar disso. Então, não é beneficiar pessoalmente, é beneficiar a cultura. Então, recentemente nós fizemos um concurso de crônicas, a gente faz saraus, a gente valoriza músicos e artistas da região. E, neste momento, nós estamos produzindo o Troféu Mulher, que é uma premiação anual que nós damos para mulheres que têm um desempenho E superior. quando é que vai ser esse troféu? Vai ser em março. E nós vamos conversar. E eu quero ter uma conversinha com você, Sim. porque eu sei que você conhece muita gente bacana aí. Sim, porque a nossa ideia é jogar luz nessas mulheres maravilhosas, Sim. que faz como o trabalho que você faz, enfim, tem muita gente. E nós estamos agora neste momento. Então, o terceiro setor na minha vida hoje é muito maior do que o segundo, porque embora eu tenha uma empresa e trabalhe, mas o terceiro setor aí todo o tempo eu estou ali atuando. Só não aprendi a ser um terceiro setor de verdade, que nem vocês. Por quê? Porque eu estou no processo, eu estou aprendendo. Você já está E no vou dar sangue, conta. já está no sangue ou nos genes. Pois né? não. Já é um grande passo, né? O meu Pra marido virar- fala assim, você tem que se divertir demais, viu? Porque eu nunca vi trabalhar tanto assim. E é voluntário, né? voluntário. Aí eu fico assim, a gente se diverte. Mas a diversão é ter o prazer da E realização. aí já pensou, você se diverte, você se sente bem, você vê a Ajuda as transformação pessoas. social, né? Transforma a E vida, aí ganhando dinheiro. Pô, vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Até porque, Isso aí. por mais que o dinheiro não seja pessoal, que Mas ele seja para a move, instituição, mas ele move ali, ele ele move. movimenta tudo. Você viu aquele programa, aquele projeto que a gente fez do Transferência ao Mercado da Sim. Cultura? O valor foi R$ 299.998. Não foi nem 300 mil redondo, né? Então, assim, a gente conseguiu ajudar muita gente. Claro. Eu, particularmente, ganhei R$ 15 mil, que foi bom. 12 mil como coordenador pedagógico e 3.156 como palestrante. Aí, imagine quantas pessoas ali a gente não ajudou. Pessoas da recepção, pessoas da segurança, coffee break, Fotógrafo, equipe, povo de nossa. som, de iluminação, palestrantes, limpeza. Você vê, olha o tanto de gente ali que deu para Girou. movimentar. Fora o impacto, Girou. né, do- E um impacto muito do grande. O povo conhecimento. fala de transferência o tempo todinho. Aí o Legal. Tito fala lá no bate-papo, cara, o que foi que tu fez? O povo tá aqui no bate-papo falando de transferência. Eu falei, isso é porque a gente colocou lá dentro da pessoa que ela é capaz de fazer a transformação. Ela não está ali só pegando texto, não, conteúdo, não. Ela saiu dali mexida. Né? Você pode ter certeza que a gente mexeu no coração de todo mundo ali. A gente vai fazer uma diferença que você nem imagina ainda o que está vindo por aí. Né? Então, nós vamos somar as forças. O Transferência junto com o Bate-Papo, são duas bandeiras. A Transferência é minha, o Bate-Papo é do Tito, mesmo um ajudando o outro. Né? Claro que a gente vai ter o prazer de ajudar. Por que a gente foi, esse grupo de mentorado, já é um fruto do Transferência, que a gente manteve ali, esse grupo, porque a gente quer ajudar, e não dá conta de ajudar todo mundo. Então, eu fiz noção de pelo menos 50 pessoas a gente consegue ajudar. Né? E eu fui ver, o nosso grupo está com quase 90, né? Eu não sei como é que foi, mas assim, eu deixei que o processo de depuração ele fosse automático. Porque se você quer construir uma organização, eu sempre disse isso em toda a minha história, minhas palestras, no livro que eu publiquei em 98, que nem eu tenho mais esse exemplar, deve estar guardado, acho que minha esposa tem guardado lá em casa. Então, assim, eu sempre disse, se você quer construir uma grande organização ou um grande movimento, você tem que fazer nessa construção uma depuração que seja automática. Não é você que escolhe as pessoas, é elas que se escolhem. Os propósitos se conectam. Então, os propósitos se conectam no momento que a pessoa se escolhe. Eu quero trabalhar com você. Né? Aí sim, vocês se identificam e conseguem construir. Você está falando isso e eu estou vendo a descrição da instituição que eu sou presidente, Academia Internacional de Cultura. Nós temos cerca de 80 membros e são pessoas maravilhosas, inteligentes, que têm uma trajetória maravilhosa, estão ali voluntários. Então, a gente se junta para fazer coisas boas. Agora,
Imagina quando a gente tiver aprendido esse caminho de ser um terceiro setor de verdade e que a gente consiga potencializar todo esse pessoal sábio, que tem experiência de vida. Pois é, então, tanto a gente tem arte, música, cultura, letras, muitos escritores, poetas. Então, assim, temos um acervo. Lá, mas lógico, você vai estar na próxima. Você vai estar na próxima. Tá, mas, assim, é uma experiência que eu quero e que a Academia Internacional de Cultura espera que a gente consiga fazer esse salto. Para que esta instituição, que tem todos esses saberes ali reunidos, voluntários, que a gente possa levar isso mais. Sim, o recurso. Tá? O recurso público, o nome já diz, né? Ele é público, ele é nosso. Existem, sim, os mecanismos de regulamentação que a gente precisa cumprir, né? Não é só colocar o dinheiro na conta, né? Então, assim, por isso que tem todos esses mecanismos. E, durante muitos anos, isso acontece em qualquer segmento, que é o chamado corrupção. Então, às vezes, eles afetam determinados segmentos, mas não atrapalha, não acaba, vamos dizer assim. Pode atrapalhar, mas não acaba. Então, o terceiro setor está muito mais forte depois do marco regulatório de 2014. Esse ano terá uma grande discussão nacional com o governo e sociedade juntos, que eles vão dar uma aprimorada em relação ao BIROSC, que é o Manual de Regulamentação das OSCs, e com certeza vai ser para melhor, não tenha dúvida. Quando ali o STF pede transparência, é importante que tenhamos transparência. Eu trabalho com transparência, eu divulgo quanto eu ganho, eu divulgo que se ganha, porque quando se esconde, a pessoa que se esconde alguma coisa errada ela está fazendo. Então você tem que chegar e falar, é assim, assim, assim. Você quer vir? Meu amigo, você quer vir para dar palestra? Igual agora está formando o grupo de palestra, eu falo, às vezes você vai ganhar R$500, às vezes você vai ganhar 1.000, às vezes você vai ganhar 2.000, vai ganhar 3.000. Já chegou a pagar até 20.000, mas aí depende. E às vezes você vem sem ganhar. Às vezes você vem sem ganhar, para nós juntos construirmos ali, criarmos aquela força e vendermos ali a ideia, né? Vendermos aquilo que a gente tem como propósito. Então, Eleni, agora é a sua vez, o gás chegou aí e você vai falar toda a sua história. Tanto, ouvindo, aqui quietinho, observando, estava aprendendo. Diga para nós, sua relação com o terceiro setor, conta um pouquinho das histórias, dos projetos aí que você fez. Não esconda nada. Assim, eu ouvindo os meninos falarem aqui, até você também, essa questão do terceiro setor, o que precisa, o que está sendo construído, eu acho que agora, inclusive aqui nesse momento, é essa consciência de que o terceiro setor, ele é uma empresa social. E que existem essas empresas sociais. Porque quando nós começamos lá no terceiro setor, você falando aqui de remuneração, de conseguir captar esses recursos, a princípio, né, quando nós lá bem no início do terceiro setor, isso não era falado, isso era tipo um tabu. Se você fazia um trabalho social e se você tinha um dinheiro a mais, o povo achava que você estava tirando do terceiro setor. E você se sente mal por isso. Então assim, inclusive eu aprendi muito isso com o Edu Lira, né? O Edu Lira, ele sempre bateu nessa tecla, né? Como? Você tem que ter um salário, você está trabalhando. Até você poder ter essa autonomia, assim, de você entender de que você é uma empresa, que você tem que ter seu salário, que aqueles voluntários não vão ficar lá para sempre se eles não começarem a serem remunerados, porque assim, quando a gente começou o Instituto, era tudo muito voluntário. Todo mundo abraçava a causa, todo mundo achava lindo o trabalho, mas aí ele vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes. Mas ele tem a vida dele, ele também precisa trabalhar. E aí ele os voluntários começam a abandonar o projeto, por mais lindo que seja, por mais que um assistente social chegue e você fala, nossa, é lindo, eu quero, mas eu preciso trabalhar e ser remunerada também, né? E aí ela fica ali 1 mês, 2, aí ela arruma uma contratação, ela vai embora. Vai embora, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que essa construção aqui do terceiro setor é fundamental, é importantíssimo. Nós precisamos. Demorou muito isso acontecer. Que bom que você teve essa iniciativa,
que isso vai nos ajudar muito. Agora, falando bem do trabalho social, vamos lá. O Instituto, como eu falei, né, a minha ideia do social não era o assistencialismo, e ainda não é. Né? Aline, então você não entrega cesta básica na sua instituição? Entrega. Na medida que eu recebo, que eu tenho, nós temos os cadastros das famílias e nós entregamos. Mas o foco do Instituto Social Fonte de Luz é o empoderamento, é a autonomia financeira, a autoestima, é a empregabilidade, a geração de renda. Então, esse é o nosso foco. Nós começamos em 2018, em 2019 nós começamos as oficinas, né, aquelas oficinas de artesanatos, porque Brasília tem muito a cultura do artesanato, né? Nós começamos essas oficinas e chegamos a um determinado momento, nós estávamos tirando essas mulheres de casa, as mulheres em situação vulneráveis, porque eu acho muito interessante, porque quando você fala mulheres vulneráveis, o pessoal geralmente imagina nós mulheres vulneráveis só aquelas que estão passando fome, as que não têm arroz e feijão em casa. Mas eu acho que 99,9% de nós mulheres somos vulneráveis, ou em determinadas situações estamos vulneráveis. Eu acho que a vulnerabilidade é uma característica feminina, né? Porque nós, historicamente falando, desde antes de Cristo, a mulher ela sempre foi mais frágil em todas as situações, mesmo sendo sexo forte. É a mulher, ela que manda, ela que coordena, porque como se diz, né, a mulher ainda não dominou o mundo porque não escolheu a roupa, não conseguiu decidir qual é o look ideal, né? Mas então assim, e aí nós começamos a tirar essas mulheres de casa para fazer essas oficinas, esses cursos, mas aí entendemos que elas vêm para cá, elas fazem para saúde mental, para depressão, coisa e tal, beleza. E para renda, o que elas vão fazer? Mesmo sendo gratuito, elas vão levar o pano de prato para casa, as bolsas que aprendeu com a Chica Rosa para casa e fazer o quê? Então, em 2019, nós criamos a primeira feira de mulheres empreendedoras de Brasília. O que deu, eu costumo dizer que deu super certo, porque hoje todas as instituições, todo mundo tem uma feira de mulheres, todas as cidades têm. E o Gama começou em 2019 e começou com essa intenção, de que elas produzissem no Instituto e vendessem para ter renda, para ter autonomia. E assim foi crescendo o trabalho, estamos aí até hoje, a feira ainda acontece uma vez por mês, debaixo das árvores, é uma coisa bem assim, bem clean, né? De acordo com a estrutura que nós temos. E o trabalho é bem esse. Nós temos uma roda de conversas com psicólogos. E aí começamos as ações, as culturas. De repente eu descobri um agente cultural. Não sabia o que era, não, tá, gente? Até uns 3 anos atrás, eu fiz o meu primeiro cursinho. Um projeto que chegou no Gama, que eu não me lembro qual a instituição que levou, curso de agente cultural, eu não sabia o que era, não, mas eu me inscrevi e fui. Né? Fazer para saber mesmo que é isso. Quando pensou que não, você já fazia, né? E aí a gente tem vários eventos na cidade hoje, já conseguimos hoje executar alguns projetos com fomentos, com a lei de incentivo, com recursos distritais e federais, mas, como você falou, o dinheiro é público. E tinha um parlamentar, um deputado lá no estado de Goiás, que ele nos dizia, não existe dinheiro público, existe dinheiro do público. E nós somos esse público, principalmente nós do terceiro setor, porque nós chegamos aonde o governo não chega. Não adianta, existem 1 milhão de políticas públicas aí do governo, mas elas não chegam. Não adianta, infelizmente não é para todos.
nós que estamos lá na ponta, é que realmente enxergamos a necessidade da comunidade. E nós precisamos, sim, ser beneficiados por esse recurso para que possamos conseguir fazer o nosso trabalho, fazer aquilo que é preciso na comunidade. Porque lá de cima é complicado eles saberem, todas as comunidades, verem o que... E não, nós estamos lá, nós estamos na ponta. Está na ponta que sabe realmente a realidade, né, do que as pessoas têm, né? Carlos, fala pra gente, nós estamos chegando na terceira rodada de perguntas, né? Então vou continuar com você aí. Fala pra gente, nessa rodada a gente sempre pede que a pessoa que tenha um negócio, um produto, um serviço, é o momento do merchan, né? Como ela falou, não dá pra gente continuar fazendo social se a gente não tiver um meio de sustentação, né? E muita gente até nos ajuda no aspecto voluntário, mas isso fica muito temporário, periódico, trabalhos eventuais, né? E a gente precisa de dar uma sustentação para que permaneça, né? Um assistente social, um psicólogo, um advogado, uma gerontóloga, um empreendedor para ensinar como é que tem sucesso, né? Uma empreendedora social que é para também mostrar o sucesso do Instituto Luz, fonte de luz, né? Eu vou cobrar o Coronel Charles, eu estava ajudando ele lá, e eu fiquei só com luz primeiro na cabeça. Aprende a hashtag do Instituto, seja uma fonte de luz para o próximo. Ponto. Você não vai mais errar, né? Seja uma fonte de luz, né? Porque o Instituto dele é evolução e luz, né? Ele fala muito de luz e tal, e agora ele está com um projeto maravilhoso, inclusive quero pedir para vocês que puderem ajudar, né? Que é o SOS Irmãos Menores, ele cuida dos animais, ele tem um santuário, tá? Você que quiser ajudar com remédios, com ração, né? Com toda essa estrutura que realmente se precisa, né? Então, o Coronel Charles, você pode entrar lá no Instagram, que ele está à disposição. Está aposentado, está cuidando dos animais. Pode continuar aí, meu amigo. Então, vamos lá. Ultimamente, né, a gente tem 6 meses que nós lançamos uma nova solução, exatamente pensando nas instituições sem fins lucrativos, nos pequenos, nos autônomos, nos microempreendedores, nos pequenos empreendedores também, que a gente entende que dentro do marketing todos deveriam ter voz. Porém, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a tanta informação e a tantas estruturas. E aí nós criamos recentemente a Posteza, que aí a gente está, né, enquadra ali na economia criativa, exatamente para dar voz a esses pequenos, né, que a maioria das vezes eles não conseguem ter acesso financeiramente e muitas das vezes por não conhecer o movimento que está o mundo, que está o mercado digital. E nós entendemos que a partir da comunicação que você falou que é tão importante, que todos devem ter esse acesso, né? Que o pequeno, que o tio Chico da pipoca, ele pode ter um Instagram e as pessoas podem passar a comprar mais dele. Que você que tem a sua instituição, que você que tem a sua instituição ali, né, assim, que é sem fins lucrativos, falando de terceiro setor, que possa dar mais visibilidade, que mais pessoas possam encontrar a sua causa. E nós conseguimos, através da inteligência artificial e inteligência humana, juntar os dois para oferecer um serviço de custo-benefício e de alta qualidade, para dar voz, igual a gente fala, né, para dar voz aos pequenos, para que os pequenos possam ser escutados por mais pessoas. E a ideia em si desse projeto é poder mostrar para todo mundo que é possível, né, gerar mais renda, porque a partir do tio Zé já vai colocar um segundo carrinho, você já vai aumentar do Gama, já vai abrir mais em uma cidade, vai dar mais visibilidade e, consequentemente, né, vai ser bom aí para todo mundo. E onde é que te encontra você? Arroba o quê mesmo? Pode me seguir lá, Carlos Aura, _ ou Posteza Design, tá bom? Só seguir lá que a gente tem todas as informações. Caso queiram conhecer um pouco mais, tomar um café, conhecer mais do projeto em si, as portas estão sempre abertas. Ok, obrigado, Carlos Vinícius, nosso empresário. Agora, nossa professora universitária, chegando no final, faz o seu merchan. Vou fazer um merchan, eu estou aqui pensando o que eu vou falar aqui para vocês, que seria mais focado nesse público que está aqui nos acompanhando nesse podcast. Tem a minha parte profissional, que é voltada para a saúde, e nisso a gente faz um trabalho bonito. Por quê? Porque a gente pensa, quem tem que estudar? Quem tem que escutar sobre saúde? Na verdade, todo mundo, né? E nós estamos aqui com uma geração que está chegando para aposentar, que não vai aposentar onde estou eu e você é novo, né? Nós não vamos aposentar, nós vamos continuar trabalhando. E aí vai passar por uma
modificação na carreira, mas a gente tem que ter saúde para chegar. Então, eu tenho feito muitas palestras, se nós vamos poder falar sobre isso, né? Muitas palestras sobre longevidade saudável, ativa e participativa. Né? E aí eu tenho ido falar em empresas. Pode falar programa, agora, tá bom. Tem um programa que eu desenvolvi sobre preparação para aposentadoria. Então, esse é um programa que a gente vende para instituições de grande porte. Falar assim, eu vou fazer um plano de aposentadoria voluntária. A gente prepara essas pessoas para o próximo momento. Então, são ali 10 módulos que a gente fala desde questões emocionais, questões de relações sociais, poder, saúde, questões financeiras, o que a lei a qual eu estou submetido me permite. Eu sou CLT, eu sou empresário, sou servidor público, sou concursado. Então, é uma lei diferente, né, para cada um desses grupos. Mas, assim, a pessoa imaginar que o último terço da vida dela, ela pode viver bem, pode até se engajar em alguma instituição do terceiro setor, sim, né? Sim. Virar palestrante, inclusive, porque ela construiu a vida inteira e chega no momento que ela fala, vou aposentar, e agora acabou. E isso não é verdade. Então, assim, todo esse trabalho é para que isto não seja verdade, que a pessoa vá viver em plenitude 60 mais. Né? 60 mais é o programa? Não. O programa chama PPA, Plano para Aposentadoria. Mas a gente está imaginando que é com 60 mais. Esse plano para aposentadoria vocês vendem para OSCs, para o governo, olha, para quem empresas, quiser contratar. Aí é modulado. E onde é que ele encontra? Tem um site? Não, ou é pelo seu Instagram mesmo, né? Então já faça propaganda. Bom, Shirley, né? @Shirley_Pontes. E lá tem meu telefone, tem tudo. E a gente sempre vai falar, então é customizado. Então a instituição vai falar assim, eu não quero... Aqui não tem servidor público, aqui é tudo CLT. Aí a gente ajusta. Eu quero que dá um foco aqui em depressão e suicídio, porque a gente tem problemas. Ou, aqui é a polícia e nós queremos um foco mais assim. Ou seja, é um programa customizado. Né? Então, cada instituição que quiser contratar, nós vamos ver a necessidade e é para o momento, né, Sheila? Que a gente está pensando que a nossa população está envelhecendo, né? Claro. Então, a gente precisa realmente de respostas para isso. Essa é a minha história, hein? Né? Se deixar aqui, eu falo demais. Não, mas é interessante. Não te cortei, não. Estou complementando. É verdade. Eu achei interessante, que ainda tem uns 3 minutos aqui para finalizar. Mas, assim, a nossa população está envelhecendo. Claro. Eu mesmo, a gente quando chegou aqui, chamei a senhora de senhora, a senhora falou, não me chama de senhora, eu brincando, né? E eu falei assim, eu estou me sentindo que eu estou envelhecendo, que o povo está me chamando de seu Hélio. Eu ia falar aquela hora, eu esqueci. Ô, seu Hélio, ô, seu Hélio. Então, estou vendo realmente, estou aceitando. Os filhos dos seus amigos chamam tia? Aí pronto, aí você começa a ver que realmente o tempo foi passando. Mas você pode concluir que eu vou passar para ele. Mas é só a gente dizer assim, então tem essa parte que é um trabalho, é um programa que pode ser adequado. Tem a parte da clínica, que é lá de onde vem o sustento disso tudo, né? Sim, que é uma clínica que trabalha com geriatria, foco em doenças crônicas, câncer. E nós seguimos uma medicina alemã, meio diferente da medicina alopática. Então, temos muitos equipamentos maravilhosos que ajudam a recuperar uma série de coisas. Isso aí é uma outra palestra longa também. Mas é uma medicina diferente e atendemos plano de saúde. Isso parte clínica e Academia Internacional de Cultura, que é a paixão, que é a gente fala assim, eu encerro a parte saúde, aí vamos para a parte cultura, que é uma academia que está aí com 27 anos, que a gente faz muitos eventos, muitos saraus, muitos prêmios. E querendo cada vez mais expandir o alcance dessa instituição, porque a gente só tem coisa boa para levar. Com muita gente sábia, com muita gente que tem assim qualidade profissional, trajetória, que pode oferecer esse trabalho. E quer viver. Que quer viver. Não quer aposentar e ficar dormindo. Querem viver, quer estar no mundo. Até porque a pessoa, quando aposenta, né, lá em Planaltina mesmo, recentemente, eles inauguraram um batalhão de polícia. E eu trabalhei lá, não como militar, mas como prestador de serviço. Era até do Instituto Candango de Solidariedade, na época do ICS, eu trabalhei lá e conheci muitos militares. Aí fui na inauguração. Aí tinham muitos que não estavam lá. Aí eu perguntei, cadê fulano? Morreu. Cadê fulano? Morreu. E aí eles criaram um batalhão onde tem a questão dos cavalos, que eu esqueço como é que chama. Infantaria. Não, que cuida, tem aquela terapia de cavalos lá, com cavalos. Ecoterapia, né? E aí eles têm academia, eles têm espaço para esporte, porque eles querem os militares, quando aposentarem, voltarem para lá.
Porque eles estão tão acostumados a ficarem ali anos e anos, quando aposenta, e aí fica proibido de entrar, se praticar, entre aspas, né? E aí está dando uma nova oportunidade para o pessoal viver. Eu gostei tanto daquilo. E nós vamos precisar do Chile, não tenha dúvida. Tá? A gente vai divulgar, nós vamos aproveitar todo esse programa que vocês têm, vamos procurar uma alternativa aí de buscar recurso público para a atividade, tá? Ver com a OSC de vocês o período, porque existe um período por lei, no governo federal são 3 anos. Nós temos 27. Então, de reconhecimento. De existência. Isso, no governo local, do estado, no caso, são 2, no município 3. Além das emendas parlamentares, você tem as leis de incentivo e tem também os editais. Tá? O nosso corpo técnico é um dos melhores, né? A gente tem aí avançado bastante, né? O Tito ali já ganhou até o prêmio da Forbes Under 30. Fala para ele que é 30. Under 30. Under 30, fala 30. Então, assim, é um menino abaixo de 30 anos que está fazendo sucesso. Que beleza, né? E eu digo assim, eu vejo no Tito, eu sempre falo dele, Tito, eu vejo você, na minha idade eu era desse jeito. Né? E hoje eu estou voltando, porque eu estou o dobro da sua idade, então eu tenho que voltar com gosto de gás, né? E com conhecimento, por isso da metodologia do 3Ts, né, que é a transferência de conhecimento, transformação social e a transição de mercado. Eleni, para a gente finalizar, fala para a gente aí, faz a propaganda do Instituto Fonte de Luz. Igual a Shirley ali, eu vou falar o quê? Qual deles, né, Shirley? Bem, eu vou deixar os 2, tá, gente? Eu vou deixar 2 Instagrams. O pessoal do Gama, região, vai lá conhecer um novo conceito, tomar um café, que realmente é um novo conceito, tá? Que é o novo conceito Café Brechó, @ novo conceito Café Brechó. Comunidadezinha do Gama ajuda, gente, né? Que a gente precisa também. E do Instituto, gente, que, como usando as palavras da Shirley, é a paixão. O ideal de vida mesmo, é o Instituto Social Fonte de Luz. Então, sigam, acompanhem nossos trabalhos, apoiem, se voluntariem. A gente precisa de todo o trabalho, porque a gente precisa fazer a diferença. E, repetindo a hashtag, porque nós somos fontes de luz na vida do próximo. Maravilha. Instituto Social Fonte de Luz. Beleza, então, aqui, Eleni Corrêa, tivemos... empreendedora social, com o Instituto Fonte de Luz, com o Brechó, Café Brechó, né? Então, assim, maravilhoso aí para vocês conhecerem, pessoal do Gama, das regiões adjacentes também ali, né? Santa Maria, Riacho Fundo 1, 2, Recanto das Emos, aí vai para o entorno lá, Novo Gama. Região Sul, né? É a região Sul, né? Exato, Sul. Porque a região Norte é da minha. Região Sul. O Carlos, nosso empresário, teve conosco, Carlos Vinícius, que apresentou a plataforma aí, que vai dar voz, visibilidade para os pequenos, né? Sejam empreendedores sociais ou empresariais, mas a oportunidade está dada, né? Visite ali o Instagram do Carlos, a nossa grande amiga Chiles Pontes, que além de professor universitário, eu estou aqui, é gerontóloga, com um programa especial para nós aí que estamos alcançando a idade, né? Para que a gente tenha sempre atividade. Para continuar ativo e participativo. Isso aí, né? Porque essa é a questão, é continuar no mundo e falando, usando a sua frase, transferência de conhecimento, que você vai fazer daquilo tudo que você aprendeu a vida inteira. Sabe, não assim, vai levar para o túmulo, não, porque é muito desperdício. Então, a gente fala disso. Vamos transferir, vamos ajudar as pessoas. Essa eu quero mais uma vez agradecer a todos, né? E dizer que o podcast Terceiro Setor é essa plataforma que vai fortalecer, através da conexão do segundo e terceiro setor, para que o terceiro setor tenha mais comunicação de qualidade através aí do impulsionamento, do audiovisual e também da imprensa. Jornalista Hélio Rosa agradece mais uma vez o nosso podcast Terceiro Setor e até a próxima.